Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos dar início ao 22º dia do Viver da Quaresma com o companheiro de jornada do Márcio Mendes, o livro A Luta de Cada Dia. Dia 22. Deus não fez ninguém para ser sozinho, abre aspas. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Fecha aspas. Citado em Coríntios 1, capítulo 12, versículo 12. Estamos num tempo em que muitas pessoas se veem perdidas sem saber quem são. Sentem-se como se fossem apenas mais uma na multidão e sofrem com isso. Como tentativa de resposta a essa dor continuamente, surgem novas tribos, grupos alternativos, cheios de ideologias, propostas e discursos, mas que muito depressa se percebem incapazes de preencher o vazio no coração de quem os procura. Por essa razão, inúmeras pessoas se aproximam dos grupos de oração, das paróquias, das comunidades cristãs, principalmente quando se sentem abatidas, deprimidas, sozinhas, cansadas e desprotegidas. Para alguma delas, a solidão é um sofrimento desesperador e gera uma angústia mortal. Então, encontrar um grupo de pessoas boas a quem se possa achegar, travar laços de afeto e amizade, parece um sonho. É claro que toda essa parte boa é verdade, mas há também o outro lado da moeda que, por suas exigências e fraquezas, é muito sofrido fazer parte de uma comunidade. Por vezes, tão difícil que alguns vão embora até mesmo de casa e abandonam sua pequena comunidade familiar. Por quê? Porque ali é o lugar onde vem à tona as fraquezas e egoísmos que tentamos disfarçar. Numa família, nada ou quase nada fica escondido. Assim também na grande família da fé, que é a comunidade cristã, quando começo a conviver assiduamente com os outros, descubro as minhas misérias, a minha dificuldade em aceitar algumas pessoas, minhas barreiras afetivas, meus desequilíbrios sexuais, minhas ambições desmedidas, as invejas que carrego, meus rancores e meus desejos de fazer os outros sofrerem. É fácil ser bondoso quando ninguém me perturba ou me irrita. Quando estou só, não há ninguém por perto e que tenha visto o meu lado sombrio para me desmentir. Assim posso imaginar que sou gentil e carinhoso, que amo a todos e só faço o bem. Agora, quando tenho que lidar com pessoas reais, descubro que tenho mais dificuldades para amar do que imaginava e que por muito pouco faço os outros penarem. Admitir para mim mesmo essas verdades é muito duro. E é preciso cuidado para que a decepção comigo mesmo não me faça desacreditar no amor, nem cair em desânimo e enxergar somente a escuridão e aflições por todos os lados. É bom não esquecer que, em toda crise, o tentador sempre vem sussurrar, abre aspas, estás condenado a morrer só e desprezado. Quem iria amar alguém como tu? Fecha aspas. São João Bétimas dizia, com razão, que a penitência que mais lhe custava era ter de viver com os outros. Viver em profundidade com alguém é a dolorosa experiência de deixar à mostra meus defeitos, minhas fraquezas e ruindades de meu coração. É ser posto nu quando uma situação inesperada me arranca a capa com a qual eu escondia aquilo que em mim é vergonhoso. É algo muito difícil de aceitar. Tanto que, instintivamente, fazemos o pior nessa hora, mentimos. Fingimos que não somos daquele jeito, tentamos esconder o fracasso, tratamos aquele defeito como se não existisse, passamos a evitar as pessoas e reagimos mal a conversas profundas. Igualmente ruim é quando contra-atacamos, jogando a culpa nos outros e acusando os defeitos que eles têm para tirar a atenção dos nossos. O remédio está em aceitar que os nossos defeitos existem, em não ter medo de que nossas feridas venham à luz e aprender a curá-las. Essa é a decisão que corta as amarras e despedaça as correntes que nos mantinham aprisionados.
São os primeiros passos para fora do cativeiro. É a vida nova, cheia de liberdade que começa a despontar. Quando a família de sangue ou a família da fé nos acolhe com aquilo que temos de feio e belo, ela se torna, nas mãos de Deus, fonte de cura e libertação para nós. Quando percebemos que somos aceitos e amados, começamos a nos aceitar e amar também. E nesse acolhimento encontramos um lar em que não precisamos usar máscaras nem estar sempre na defensiva. Podemos sim ser nós mesmos, sem medos e sem nos sentirmos desconfortáveis por isso. A verdadeira comunidade é um poderoso abrigo protetor feito não de tijolos, mas de confiança entre aqueles que vivem ali. A confiança entre pessoas que se querem bem transforma qualquer purgatório comunitário num paraíso de amor, vida e florescimento. Mais ainda, torna a comunidade irresistivelmente bela e faz com que muitos queiram dela participar. Deus quis que fôssemos igreja porque é na vida comunitária que cada um descobre sua própria fraqueza e aprende a assumi-la. E no momento que a assume, recebe a graça de renascer. Sim, só podemos nascer da nossa verdade, jamais de nossas falsas aparências. Fale com o Senhor. Como posso contribuir para a unidade e o fortalecimento de minha comunidade cristã? De que maneira posso apoiar e encorajar meus irmãos e irmãs na fé? Como posso usar meus dons e talentos para servir aos outros em minha comunidade? Desafio do dia. Pense em maneiras concretas de contribuir para a unidade e o fortalecimento da comunidade. Oração. Oremos juntos. Senhor Deus, Tu nos chamaste a viver em comunidade, como membros do Teu corpo. Agradeço-te pela minha comunidade cristã e pelo apoio e encorajamento que encontro nela. Ajuda-me a contribuir para a unidade e o fortalecimento da comunidade, usando meus dons e talentos para servir aos outros. Dá-me um coração cheio de amor e compaixão, para que eu possa refletir Teu amor em minhas interações diárias. Amém. Abre aspas. Amar o inimigo como inimigo é uma loucura. Amá-lo como irmão é caridade. Fecha aspas. Citação de Santo Agostinho. Em sua comunidade, haja de modo a evitar divisões e conflitos. Reconheça e valorize a diversidade de dons e talentos entre os membros. Apoie e encoraje seus irmãos e irmãs na fé, oferecendo ajuda e consolo em momentos de necessidade. Participe de grupos de oração e estudo bíblico, fortalecendo os laços de fé e amizade. Use seus dons e talentos para servir aos outros, contribuindo para o bem comum. Propósito. Participe de uma atividade comunitária, como um grupo de oração, estudo bíblico ou projeto de serviço. Na sequência, o autor disponibiliza um espaço para que possamos realizar os nossos registros das reflexões sobre o tema abordado. E a sugestão de leitura bíblica do dia de hoje, dessas leituras diárias para a Quaresma, iniciamos na semana 4, tema Vida em Comunidade, e a leitura está em Atos, capítulo 2, versículos de 42 ao 47. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntavam outros que estavam a caminho da salvação. Palavras do Senhor, graças a Deus. Deixaremos na descrição do vídeo o link para quem desejar adquirir esse livro, que nós consideramos uma verdadeira bússola, que condiz com o que está na capa final do livro,
que com ele vamos percorrer um caminho que nos aproximará de Deus ainda mais, abre aspas, deixando para trás o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve, fecha aspas, citado em Hebreus capítulo 12, versículo 1. E mais adiante ele diz: esse livro será nosso companheiro de jornada, nosso amigo fiel que nos ajudará com os melhores conselhos inspirados na palavra de Deus. E como um bom mestre, irá nos mostrar sempre o próximo passo. Estivemos e permanecemos unidos e reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até breve.